Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 341. A noite caiu. Após dissolver o grupo Nevasca, Gon seguiu Fubuki de volta para a vila. Durante todo o caminho, Fubuki não disse uma palavra. Só quando entraram pela porta da frente é que ela parou, virou-lhe as costas e murmurou baixinho: "Obrigado por me salvar hoje." Então, sem esperar por uma resposta, ela saiu batendo os pés em seus saltos altos, subindo correndo as escadas até seu quarto. Gon não conseguiu conter o riso. Essa garota, será que dizer obrigada a deixa tão constrangida assim? Ela realmente não sabe como ser honesta. Fubuki fechou a porta do quarto atrás de si assim que entrou. Ela encostou as costas na parede, depois deslizou até o chão, escondendo o rosto corado nas palmas das mãos. O que há de errado comigo? Por que meu rosto está tão quente? E meu coração está disparado. Eu só disse uma frase para ele. Então por que me sinto tão nervosa e atrapalhada? E essa sensação estranha, desconhecida, o que é isso? Naquele momento, Fubuki estava muito longe da rainha fria e autoritária que sempre fora diante de seus subordinados do grupo Nevasca. Agora, ela se parecia mais com uma garota que acabará de descobrir as emoções intensas de sua primeira paixão, ansiosa, perturbada e profundamente confusa. Será que isto é amor? Ela deve ter se lembrado de alguma coisa. Porque no instante seguinte, seu rosto ficou completamente vermelho, do pescoço às pontas das orelhas, e uma nuvem de vapor praticamente saiu sibilando do topo de sua cabeça, assim como uma chaleira que transborda. Não, não, não. Como eu poderia gostar daquele cara? Ela balançou a cabeça freneticamente, tentando expulsar aquela sensação caótica de dentro de si, mas o coração dela não obedeceu. Ainda assim, me fazia reviver o momento desta noite repetidamente. Naquela noite iluminada pela lua. Aquele momento desesperador em que ele apareceu de repente, salvando-a das garras daquela criatura bizarra. Gon, ele era como um deus descendo dos céus. Fubuki abraçou os joelhos, apoiando o queixo neles. Sua mente vagou para o primeiro encontro deles, tudo o que havia acontecido desde então e todos os pequenos momentos que compartilharam sob o mesmo teto. Aos poucos, sua expressão tornou-se sonhadora. Se ele era o misterioso jovem de cabelos negros que Ron costumava ser, ou Ron de cabelos prateados, quase etéreo, em que ele se transformará agora. Ela provavelmente. Gostei de ambos. Ela não sabia quando começou, mas agora ela percebeu. Ela realmente estava apaixonada por ele. Uma brisa suave entrou pela janela, agitando as mechas de cabelo ao lado de sua orelha. Fubuki abriu os olhos, levantou-se e caminhou até o espelho de corpo inteiro. Ela abriu o zíper do seu vestido de noite verde e o deixou cair. No espelho estava uma mulher alta, de pele clara, cabelos curtos e negros e uma figura impressionante. Suas curvas eram plenas e graciosas, seu rosto deslumbrante, sua presença nobre. Os lábios de Fubuki se curvaram em um sorriso. Ela talvez não consiga igualar sua irmã em poder psíquico bruto, mas havia coisas que ela tinha e que sua irmã não tinha. Agora que ela havia reconhecido e aceitado seus sentimentos, a rainha que outrora governou o grupo Nevasca estava de volta. Ela contemplou a mulher no espelho, elegante, serena, deslumbrante. Se há algo que eu quero, vou atrás disso. Daquela noite em diante, a atitude de Fubuki em relação a Ron mudou sutilmente. Ela começou a procurá-lo com mais frequência, mas Ron não deu muita importância a isso, porque sua atenção já estava voltada para outro lugar. Garou tinha aparecido no dojo de Bang. Garou, o caçador de heróis. Saitama sorveu o tofu de sua panela quente, resmungando enquanto mastigava. Sim, Sharanko, discípulo de Bang, assentiu. A notícia se espalhou apenas nos últimos 2 dias. O mestre estava extremamente preocupado com isso. Bang? O que ele tem a ver com Garou? Perguntou Genos, curioso. O quê? Vocês não sabem? Sharanko parecia genuinamente chocado. Garou era o melhor discípulo do mestre Bang, embora tenha sido expulso há muito tempo. Saitama e Genos trocaram um olhar. Isso é novidade para mim, disse Saitama. Comigo também, acrescentou Genos. Saitama se virou para Ron. E você, Ronco? Já ouviu falar dele? Ron deu um gole em seu frasco infinito e assentiu. Sim. Você tem? Sharanko piscou surpreso ao ver o estranho de cabelos prateados sentado com eles. Era a primeira vez que via Ron nessa forma, e não conseguia associá-lo ao jovem de cabelos negros que certa vez viera treinar com Bang. Ele é forte? Perguntou Saitama. Nunca lutei com ele, então não sei. Ron falou casualmente. Mas ele pratica a mesma arte marcial que o Bang. É baseada em redirecionar a força. Não é muito eficaz contra monstros, mas é bem boa contra heróis. No geral, eu diria que ele está tão forte quanto o Genos agora. Genos? Se ele está no nível do Genos, então ele é bem forte, ponderou Saitama, acariciando o queixo. Artes marciais, hein? Será que é isso mesmo? Você se interessa por artes marciais? Quer se juntar à nossa escola? Perguntou Sharanko com os olhos brilhando. Não, vou passar. Có. Sharanko pareceu um pouco desanimado, mas logo se recompôs. Tirou um papel do bolso e entregou a Saitama. Tome isto. O que é isso? Perguntou Saitama, aceitando a folha. Este é um formulário de inscrição para o torneio de artes marciais, que acontece a cada 3 anos. Muitos lutadores comparecem para competir, e o vencedor leva um grande prêmio em dinheiro. Se você participar, com certeza verá todos os tipos de artes marciais. É mesmo? Saitama olhou para a forma, claramente tentado. Genos, Ronco, vocês querem entrar comigo? Genos balançou a cabeça. Não, sensei. Eu busco poder destrutivo, não técnica. Artes marciais não são para mim. Gon acrescentou, eu também não estou interessado. Mas se você decidir ir, eu irei assistir. Eu vejo.
Quando os três saíram do dojo, Bang ainda não havia retornado. Eles caminharam pela trilha de volta em direção à zona deserta da cidade Z. Saitama ainda segurava o formulário de inscrição, perdido em pensamentos, tentando descobrir qual nome de arte marcial deveria anotar. Punho carbonatado com bolhas? Ou talvez punho de bolhas carbonatadas. Enquanto isso, Ron se voltou para Genos. Ouvi dizer que você lutou contra o Máscara Doce? Genos assentiu com a cabeça. Sim. Quem ganhou? Terminou em empate, disse Genos, cerrando os punhos. Ele é mais forte do que eu esperava. Mas se fosse uma luta até a morte, ele seria o único a morrer. Ron não fez mais comentários. Assim que chegaram à zona abandonada, Saitama convidou Ron para jogar videogame. Mas Ron recusou. Tem um lugar que quero conhecer hoje. É mesmo? Na próxima então. Sim. Após se separar de Saitama e Genos, Ron não foi muito longe. Ele deu um impulso repentino saindo do chão, e alçou voo em direção ao céu. Ele pairava a 100 metros acima da cidade. Vista do extenso distrito deserto lá embaixo. Suas pupilas verticais de duas cores, dourada e azul, brilhavam com um fulgor misterioso. Kenbu chocou aqui da observação, liberado em todas as direções. Em apenas alguns segundos, a onda varreu as ruas, e para o subterrâneo. Bem abaixo da zona abandonada, o rei monstro Orochi e o verdadeiro corpo de Gyoro, Psicos, ambos sentiram isso instantaneamente. A expressão de Psicos mudou drasticamente. Ela se levantou do sofá assustada. Quem está nos observando? Capítulo 342. Então essa é a associação dos monstros, hein? Os lábios de Ron se curvaram num leve sorriso, escondendo-se nas sombras. Qual o sentido disso? Ele ergueu a mão, e uma espada longa vermelho-sangue, fina e brilhante como a água do outono, e formou-se em sua palma a partir da energia sanguínea condensada. Com um movimento casual para baixo, diversos traços carmesins, finos como fios e rápidos como relâmpagos, cortaram o ar e desapareceram no chão abaixo. Bum, bum, bum. A terra tremeu violentamente. 4 fissuras retas, semelhantes a cânions, rasgavam o solo, dividindo toda a zona abandonada do resto das cidades, como se tivessem sido medidas e cortadas por uma régua invisível. Nos olhos heterocromáticos de Ron, uma luz divina dourada brilhou. Sua mão esquerda se fechou no ar, e com ela, os poderes despertados da fruta flutuante entraram em sua terceira fase. Sair. Enquanto sua voz ecoava, o chão tremeu novamente. Um rugido ensurdecedor, como o próprio tremor da terra, ecoou pelo céu. Toda a zona abandonada começou a emergir da superfície, elevando-se lentamente no ar. Na casa de Saitama, as vibrações atingiram o local e de repente as luzes se apagaram. Saitama, que estava deitado de lado no chão assistindo à TV, piscou confuso. Um terremoto? Genos estreitou os olhos, em estado de alerta. Esse tremor, será que foi mesmo apenas um terremoto? Os violentos tremores se propagaram a partir da zona abandonada, atingindo toda a cidade Z. Em pânico, os cidadãos saíram correndo dos prédios, pensando que se tratava de um desastre natural. O que é isso? Um homem aterrorizado apontou com a mão trêmula. Todos se viraram para olhar na direção que ele apontava. Ali, na zona abandonada, uma enorme laje de terra com ruas inteiras ainda intactas flutuava para o céu. Larga no topo, estreita na base, parecia uma montanha de cabeça para baixo suspensa no ar. Banhado pelo crepúsculo, a enorme porção de terra erguia-se como uma ilha à deriva, flutuando cada vez mais alto. Era uma cena tão surreal, tão impossível que a cidade inteira ficou em silêncio. Ninguém conseguia sequer dizer uma palavra. Será que estou sonhando? Na Associação de Heróis. Assim que o alerta foi recebido, a associação se mobilizou para acessar as imagens ao vivo. Quando a câmera aérea focou na cena, todos na sede da Associação de Heróis ficaram paralisados. A zona abandonada está flutuando? O que está acontecendo? Gotas de suor frio começaram a se formar na testa de um funcionário que usava óculos. De repente, a tela revelou uma criatura gigantesca emergindo de debaixo da terra. Uma centopeia colossal com milhares de metros de comprimento, irrompeu de uma cratera sob a massa de terra flutuante. Ela deslizou em direção ao céu, seu corpo monstruoso se enrolando em direção ao distrito agora suspenso no ar. É um monstro de nível dragão, centopeia anciã. Um funcionário gritou em choque. Estava escondido o tempo todo na zona abandonada. Avisem Tatsumaki e todos os outros heróis da classe S imediatamente, ordenou o supervisor de meia-idade. Sim, senhor. E notifiquem os moradores da cidade Z para evacuarem agora. Sim. Mas assim que o supervisor terminou de dar as ordens, a tela piscou. Uma espada de luz carmesim desceu dos céus. Como um julgamento divino, atravessou o enorme crânio do centopeia ancião com um poder inigualável. E, no entanto, apesar do golpe devastador, o centopeia ancião se recusou a morrer. Debatia-se violentamente, seu corpo enorme contorcendo-se, as escamas blindadas vibrando descontroladamente. Então começou a trocar de pele. A ferida aberta em seu crânio foi comprimida à força, e curada por meio de pura força regenerativa. Mas no exato momento em que completou a muda e se curou, outra espada de luz desceu dos céus. Este aqui é mais longo, mais incisivo e infinitamente mais poderoso que o anterior. Quando a espada cortou o céu, todo firmou num vermelho flamejante. Com aquele único golpe, o corpo titânico da centopeia anciã foi decepado, e bombardeado por inúmeras auras de espada. Seu resistente exoesqueleto se estilhaçou, sua forma se desintegrou, apagada no nada. Acima da zona abandonada, uma fenda vermelha com milhares de metros de comprimento permanecia no céu, dividindo o pôr do sol em dois. Os cidadãos da cidade Z encaravam, perplexos, a cena apocalíptica. Na sede dos heróis, ninguém conseguia falar. Todos olhavam para o monitor em total descrença. Com um único golpe, ele matou o centopeia ancião. A testa do supervisor de meia-idade estava encharcada de suor frio.
Que tipo de existência flutua acima daquela zona abandonada? Abaixo do que antes era o nível do solo, agora exposto ao céu aberto. A associação dos monstros estava à vista de todos, sua base subterrânea não mais oculta, completamente revelada pela massa de terra flutuante. O centopeia ancião morreu? Quem fez isso? Psychos Gyoru estendeu seus sentidos psíquicos para cima. Ela teve um pressentimento. Aquele que ergueu a terra e derrotou o ancião centopeia tinha que ser a mesma pessoa, e em sua mente só existia uma pessoa capaz de tamanho poder avassalador. O Esper mais poderoso Tatsumaki, o tornado do terror. Mas quando sua percepção espiritual alcançou os céus, ela descobriu a verdade. Não era Tatsumaki. Era um adolescente. Um menino de cabelos prateados, parado calmamente no céu, seus olhos amendoados de duas cores fitando o céu, fitando o horizonte como um deus entre os mortais. Uma presença divina e opressora o envolvia. E como se pressentisse a intrusão de psicose, o menino sorriu para ela. Que ousadia a sua! O medo repentino e paralisante tomou conta de Psychos. Ela tentou imediatamente reverter sua projeção mental, mas já era tarde demais. Uma aura de conquistadora avassaladora e inimaginável emanou do corpo do menino. O céu mudou. A ligação psíquica de Psychos foi rompida. Seu corpo real tremeu enquanto sua consciência se tornava turva. Dentro da cratera, inúmeros monstros da associação sucumbiram à pressão daquele aqui aterrorizante, desmaiando instantaneamente como peças de dominó. Até mesmo o rei dos monstros, Orochi, rugiu de fúria ao ser atingido pelo aqui da observação. Ousa me desafiar? Ousa! Uma imensa explosão de pressão emanou de Orochi, encontrando de frente o aqui do conquistador de Ron. Duas auras monstruosas colidiram, distorcendo o ar com uma luz sanguínea ondulante e ventos violentos. Pedras rasgaram o ar, uivando. Apenas os monstros de nível dragão conseguiam resistir. Os demais gritavam de agonia, com suas mentes quase despedaçadas. Psychos recuperou a consciência com o rosto pálido. Imediatamente ela emitiu uma ordem através de seu olho gigantesco. Fomos descobertos. O plano segue em frente. Atacaremos, agora. Agite o mundo. Que o nome da Associação dos Monstros infunda terror nos corações de todos. Finalmente chegou o dia, hein? Estou louco para matar esses malditos heróis. Massacre. Vamos massacrá-los a todos. Gugu. Os monstros de nível dragão avançaram. Espermatozoide negro. Gengivas. Água natural maligna. Vento forte. Chama do inferno. Imperador sem teto. Rover abandonado. Homem fênix. Furrer feio. Psicose. Rei monstro Orochi. Todos se revelaram. E neste momento, foi claramente captado pela vigilância da Associação de Heróis. Os funcionários ficaram olhando, horrorizados. Tantos monstros? O subterrâneo é um ninho de monstros, caramba! Isto é, completamente insano. Onde estão os heróis? Os heróis já chegaram? Capítulo 343. Um grupo de monstros de nível dragão estava no centro da enorme cratera, olhando fixamente para a massa de terra flutuante acima deles. Isso é realmente impressionante. Quem fez isso? Parece que existem alguns heróis decentes por aí. Onde está o cara que matou o centopeia ancião? Na beira das ruínas flutuantes do distrito abandonado, Genos permaneceu imóvel, olhando para baixo em choque. O que diabos acabou de acontecer? Vou lá dar uma olhada. Com um bater de asas, o homem fênix alçou voo para o céu. Genos o avistou, e um arrepio percorreu seus olhos cibernéticos. Um monstro? Então isto é obra de monstros? No momento em que estava prestes a atacar, ele pressentiu algo acima. Ele virou a cabeça. Uma enorme lança de gelo, tão alta quanto uma montanha, caía do céu, mirando diretamente no monstro em forma de pássaro. O homem fênix levou um susto e desviou-se rapidamente, batendo as asas freneticamente para evitar o impacto. Que interessante! Com uma gargalhada estrondosa, Gouketsu bateu o pé no chão, lançando-se como uma bala de canhão. Seu punho colidiu com a lança de gelo gigante, estilhaçando-a completamente e reduzindo a geleira a escombros gelados. Os olhos de Genos se arregalaram em espanto. Outro monstro, e um poderoso. Pedaços de gelo, cada um do tamanho de pequenos meteoritos, caíram na cratera com impactos explosivos. Bip, bip, bip. Genos ativou seu comunicador. O rosto do funcionário da associação surgiu claramente em pânico. Genos-kun, onde você está agora? Isso é ruim, muito ruim. Há um enxame de monstros emergindo debaixo do distrito abandonado. Parece que o ninho deles está lá embaixo. Já estou aqui, respondeu Genos, olhando para baixo. Sério? Ainda bem. Escuta, não os enfrente ainda. Espere reforços. Outros heróis de classe S já estão a caminho. Com isso, a chamada terminou abruptamente. Genos desviou o olhar para baixo. Seus olhos mecânicos ampliaram a imagem e focaram na cena dentro da cratera. 1, 2, 3, 4, mais aquele no ar, são 10 no total. Quem diria que haveria tantos monstros bem debaixo da casa do sensei? Ele cerrou o punho. Fico pensando quantos eu consigo derrubar sozinho. É melhor esperar que os outros cheguem. Eu também deveria avisar o sensei. Sem hesitar, Genos correu em direção ao apartamento de Saitama. Naquele instante, uma onda de heróis de classe S e classe A convergia de todas as direções. Nas profundezas do fosso, seguindo as ordens do rei monstro Orochi, os monstros começaram a jorrar em massa. Quando Tatsumaki chegou ao local com Fubuki, a cratera, que era praticamente do tamanho de uma cidade inteira, já estava repleta de quase uma centena de monstros. Além de ameaças de nível dragão, como espermatozoide negro e psicos, havia também mais de uma dúzia de monstros de nível demônio. O próprio céu pareceu escurecer sob a enorme pressão da presença deles. Tantos monstros. Em cidade Z de todos os lugares, sussurrou Fubuki, com a voz trêmula e suor frio escorrendo pela testa. A visão de tantos monstros emergindo do chão como formigas a fazia sentir náuseas. Tatsumaki flutuava com os braços cruzados, olhando para o distrito abandonado flutuante acima.
Fubuki, aquele que conseguiu isso? Deve ser ele, certo? Fubuki assentiu com a cabeça com certeza nos olhos. Sem dúvida nenhuma. No momento em que viu o distrito levitar na TV, ela soube imediatamente que era a obra de Ron. Ligou imediatamente para Tatsumaki e descobriu que um enorme ninho de monstros havia sido encontrado no subsolo, o que a levou a insistir para que viessem juntos. Ele sempre faz coisas que desafiam a lógica, murmurou Tatsumaki, com os braços cruzados sobre o peito. Mas tenho que admitir, graças a ele, encontramos o covil dos monstros. Ela olhou para dentro da cratera. E a melhor parte? Não há civis por perto, o que significa que não preciso me conter. Ela flutuou um pouco para frente. Já que os outros ainda não chegaram, vou dar a eles um aquecimento. Ela apontou o dedo para o céu e disse preguiçosamente, vamos começar com o meteoro. O dedo dela deslizou para baixo, um estrondo ensurdecedor sacudiu o céu. O meteoro flamejante surgiu no horizonte, deixando um rastro de fogo enquanto rasgava os céus em direção à terra. Até Fubuki viu claramente, seus olhos se arregalaram. Nas profundezas da terra, Orochi estreitou seus grandes olhos. Tic, Tatsumaki. Todos os monstros de nível demônio olharam para o meteoro que caía, o terror se espalhando por seus rostos. Mas os monstros de nível dragão, espermatozoide negro e os outros, permaneceram calmos e serenos. O meteoro, hein? Kuf. Parece que alguém está nos subestimando. Quem vai cuidar disso? Espermatozoide negro coçou a cabeça. Esse tipo de inimigo não é bem a minha praia. Então permita-me. Sikus ergueu a mão. Incontáveis orbes de luz cintilantes materializaram-se no ar e transformaram-se numa saraivada de raios laser, disparando para cima como uma tempestade de energia. Bum, bum, bum. Milhares de explosões de energia detonaram no meteoro, despedaçando-o em uma cadeia de explosões estrondosas até que ele fosse completamente vaporizado. Oh, nada mal, disse Tatsumaki, estreitando os olhos. No momento em que ela se preparava para desencadear algo maior, Fubuki rapidamente a interrompeu. Irmã, talvez devêssemos esperar os outros heróis da classe S chegarem antes de intensificarmos isso. Não precisa, respondeu Tatsumaki com arrogância. Eu mesma posso acabar com todos eles. Fubuki, não atrapalhe. Irmã mais velha. De repente, Tatsumaki parou e olhou para cima. Fubuki seguiu o olhar dela. Todos os monstros de nível dragão abaixo, incluindo Orochi e o Rei dos Olhos Grandes, também voltaram sua atenção para o céu. E então eles viram. Da densa camada de nuvens de tempestade acima, abriu-se uma fenda circular, uma luz dourada jorrou através dela como um holofote celestial. E de dentro dessa luz, uma figura desceu lentamente. Banhei-me em esplendor divino, majestoso, avassalador. Sua mera presença causava arrepios em todos que a presenciavam. Isso é, os olhos de Genos se estreitaram. Saitama inclinou a cabeça. Aquele não é o Ronku? O que ele está fazendo lá em cima? Será que aquele cara é humano? Murmurou Psicos com um tom sério. O grande presidente coçou a cabeça, perplexo. Com certeza não parece ser um. Aquela presença agora há pouco. Era ele, não era? Sem dúvida nenhuma, disse o homem fênix do céu. Aquele que despedaçou a terra e matou o centopeia ancião. Só pode ser ele. A expressão de Goketsu tornou-se sombria. Quem é aquele cara? Todos os seus instintos como artista marcial gritavam em alerta. E agora todos aguardavam para ver. O que ele faria em seguida? Capítulo 344. Zumbido. Uma pressão tremenda emanou da figura no céu, dissipando instantaneamente as nuvens ameaçadoras que pairavam sobre sua cabeça. Uma sensação avassaladora de opressão desceu do céu. Até mesmo o ar foi distorcido pela força, e os escombros no chão se estilhaçaram com um forte ruído. Cada monstro de nível dragão sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. Suas expressões tornaram-se cada vez mais sérias. Que pressão aterradora! Será que esse cara é mesmo um herói da humanidade? O herói de classe S, Silverfang, e seu irmão mais velho, Bomba, acabavam de chegar. Samurai Atômico, acompanhado por seus 3 discípulos, também apareceu naquele momento. Após uma breve troca de cumprimentos, Samurai Atômico olhou para o céu com uma expressão tensa. Isso é. Bang balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas essa aura avassaladora me lembra alguém. Os olhos do Samurai Atômico se estreitaram. O mestre da espada? Bang não respondeu. E então, uma risada juvenil e alegre ecoou da figura no céu, reverberando pelos firmamentos. Associação de heróis, associação de monstros. Justiça versus mal. Um contraste fascinante. Imagino que se vocês dois se encontrassem em circunstâncias normais, se despedaçariam, lutariam até a morte, não é? Ao ouvirem isso, Genos, Bang e os outros ficaram visivelmente abalados. Associação de monstros? Então, aqueles monstros eram de fato organizados. Imperador Criança, Homem Zumbi, Homem Cão de Guarda e Superliga Brilhante também chegaram ao local, posicionando-se ao lado de Samurai Atômico e Bang. Os heróis reunidos olharam para cima, ansiosos para ouvir o que a figura misteriosa diria a seguir. O que ele estava planejando? Em vez de deixar heróis e monstros se atacarem como feras, continuou o menino rindo, por que não fazer uma luta de verdade? Vamos descobrir. Os heróis são realmente mais fortes ou os monstros são a força superior? Com todos os olhares fixos nele, o jovem de cabelos grisalhos apontou para uma seção suspensa, do tamanho de uma montanha, de ruínas urbanas desoladas que flutuavam no céu. Essa, disse ele com um leve sorriso, é a arena que preparei para você. Tanto os heróis quanto os monstros se enrijeceram ligeiramente ao ouvirem suas palavras. Tatsumaki franziu a testa. O que diabos aquele cara está pensando? Os olhos de Fubuki estavam fixos nele, sem piscar. O Imperador Sem Teto zombou friamente. Associação de heróis, associação de monstros, apenas um lado deve sobreviver. Uma partida? Ridículo. A única coisa adequada para nós é a guerra.
Perfeito. Bastão de metal, prisioneiro Poripuri, Deus Porco e Flash Chamuscante se aproximaram dos outros heróis da classe S. Bastão de metal, apoiando seu taco no ombro. Inclinou a cabeça em direção aos monstros e gritou arrogantemente: sinceramente, eu não preciso de palco nem arena. Eu mesmo posso acabar com todos vocês. O que você disse, seu punk? Uma horda de espermatozoides negros fervia de fúria. Você tem coragem, por que não vem aqui e experimenta? Quem tem medo de quem? O bastão de metal não hesitou, ele avançou em direção à associação de monstros. Ao vê-lo partir apressadamente, os outros heróis da classe S trocaram olhares, em seguida, assentiram com a cabeça. Eles o seguiram sem hesitar. Do outro lado, observando os heróis avançando, o rei monstro Furrer Feio cruzou os braços e soltou uma risada zombeteira. Tolos! Lorde Furrer, deixe isso conosco. Louva a Deus Desperto, o Vampiro, Princesa Miséria, Lorde Flor Fedorenta. Mestre de artes marciais e vários outros monstros de nível demônio avançaram com esquadrões de monstros de nível tigre e investiram contra os heróis. O Homem Fênix desceu do céu, pousando graciosamente. Olhou para frente e disse: eles não vão vencer, vão? Quem se importa? Zombou o grande presidente com um divertimento perverso. Eles não passam de bucha de canhão mesmo. O imperador sem teto cruzou os braços com uma expressão fria e cortante. Que testem a força dos heróis. Vai valer a pena assistir. Assim que o confronto entre os heróis da classe S e o enxame de monstros estava prestes a começar, um enorme corte carmesim caiu do céu. Escavou uma trincheira colossal com milhares de metros de comprimento e profundidade sem fundo, diretamente entre os dois lados. Todos ficaram paralisados em silêncio atônito. Pairando sobre a trincheira estava um jovem de cabelos grisalhos com pupilas verticais de cores diferentes, em tons de dourado e azul. Os olhos de Genos se arregalaram em choque no momento em que o viu. Saitama olhou para Ron com sua expressão impassível de sempre. Ah, é o ronco. Ron ficou parado no ar, observando os heróis e monstros abaixo, e então sorriu gentilmente. Quem vencer a batalha na arena, disse ele com leveza, eu o ajudarei. Suas palavras ecoaram alta e clara pelo campo de batalha em completo silêncio. Nas profundezas da terra, o olhar de Psico se intensificou. O poder desse cara é insondável. Se conseguirmos trazê-lo para o lado da associação de monstros. Ela imediatamente ordenou à criatura psíquica com olhos que transmitisse um comando telepático a todos os monstros. Cessem o ataque. Os heróis estavam completamente confusos. Nem mesmo Tatsumaki e Fubuki conseguiram entender. Flash Chamuscante franziu a testa. Ele é aquele mestre da espada? O que ele está pensando? Murmurou com a voz carregada de cautela. Superliga Brilhante coçou a cabeça, confuso. Ele vai mesmo ficar do lado dos monstros? Isso é insano. Bastão de Metal apertou o taco com mais força, os olhos cheios de raiva. A expressão de Bang tornou-se sombria. O samurai atômico não conseguiu se conter e gritou para Ron. Por que você está fazendo isso? Você é humano, não é? O motivo? O rosto incrivelmente bonito de Ron se curvou num sorriso travesso. Bem, porque é mais divertido assim. No momento em que ele terminou, ele desferiu um único soco em direção à horda de monstros de nível demônio e tigre. Com esse único golpe, uma cratera gigantesca com mais de 100 metros de largura e uma profundidade inimaginável abriu-se no solo. Quase uma centena de monstros desapareceram da existência. Enquanto heróis de classe S e monstros de nível dragão observavam horrorizados, o jovem de cabelos prateados, que não era nem deus nem demônio, baixou o punho, ainda envolto em uma aura negra sinistra, e riu baixinho. Os fracos saem de cena. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 345. Após testemunharem o garoto de cabelos prateados obliterar casualmente centenas de monstros abaixo do nível dragão com um mero gesto, todos os presentes, heróis e monstros, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Até mesmo o rei monstro Orochi, escondido nas profundezas da terra, mergulhou em um raro silêncio. Psicos estava encharcado de suor frio, completamente horrorizado. Os heróis da classe S tinham expressões graves. Até mesmo o impulsivo Bastão de Metal franziu a testa com força. Sanda! Flutuando no ar, o garoto de cabelos prateados abriu os braços com um sorriso diabólico no rosto. Sua pupila vertical azul brilhante cintilava com um brilho sinistro. Vamos começar. Assim que suas palavras foram proferidas, a terra que flutuava no céu, aquela que sustentava a cidade agora vazia, começou a tremer violentamente. Prédios desmoronaram e se despedaçaram, o chão se abriu e incontáveis pedaços de pedra foram rapidamente atraídos para o centro, como se uma mão gigante invisível estivesse comprimindo tudo para dentro com uma força avassaladora. Lá em cima, Saitama e Genos se movimentavam rapidamente, escapando por pouco dos prédios e destroços que desabavam. Saitama ficou boquiaberto enquanto observava sua casa desabar lentamente. A minha casa. Sensei, não é hora para isso. Precisamos sair daqui. Genos agarrou o braço de Saitama e saltou para baixo com ele. Os dois pousaram atrás do grupo de heróis classe S, todos se viraram para olhar. Bang ergueu a mão para cumprimentá-los. E aí, irmão Saitama? Irmão Genos? Vocês também estão aqui, né? Ei, respondeu Saitama com um simples aceno de mão. Genos examinou os rostos ao seu redor. Bang, Tatsumaki, samurai atômico, imperador criança, homem zumbi, cavaleiro motorizado, deus porco, homem cão de guarda, superliga brilhante, flash reluzente, morcego metálico e prisioneiro Poripuri. Com exceção de Blast, que ainda não havia aparecido, e dos ausentes cavaleiro metálico, rei e mestre da regata, todos os outros heróis da classe S estavam presentes. Quem é esse cara? Bastão de Metal se aproximou de Saitama, olhou para Genos e fez a pergunta sem rodeios. Ele é um herói de classe B, conhecido como Careca de Capa. Saitama, explicou Bang. Não se deixe enganar pela classificação. Sua força é tudo menos comum.
Samurai Atômico coçou o queixo, examinando Saitama, mas não conseguiu ver nada particularmente impressionante nele. Tatsumaki e Fubuki desceram do ar. Vestida com um elegante vestido preto de fenda alta, Tatsumaki cruzou os braços e encarou o garoto de cabelos prateados no céu. Ela franziu a testa. O que será que aquele esquisito está aprontando agora? Na opinião dela, seu próprio poder era mais do que suficiente para aniquilar aqueles monstros. Não havia necessidade de tanto teatro. Fubuki manteve seu olhar penetrante fixo na figura que pairava acima. Sob o olhar atento dos monstros de nível dragão, a massa de terra flutuante, maior que uma montanha de cabeça para baixo, comprimiu-se gradualmente em uma arena circular, com aproximadamente 100 metros de largura, estreita na base e larga no topo. Espere, ele está planejando lutar lá em cima? Superliga Brilhante parecia estupefato. O Imperador Mirim mordeu o pirulito e digitou furiosamente no computador. Para comprimir uma estrutura tão maciça a esse ponto, sua densidade deve ter aumentado drasticamente, o que naturalmente resultaria em amplificação da gravidade. Após concluir os cálculos, ele olhou para a tela em choque. A gravidade naquela plataforma é 9 vezes maior que a gravidade normal. O que? Os heróis ficaram todos surpresos. Então, o garoto de cabelos grisalhos estalou os dedos. A enorme plataforma pairava a 30 metros acima da cratera, e então parou, imóvel. Mesmo à distância, os heróis podiam sentir a força gravitacional fraca, porém persistente, que emanava dela. Era fácil imaginar a pressão esmagadora que se sentiria se alguém estivesse em cima dela. 13 batalhas. O primeiro lado a vencer 7 lutas será o vencedor. Vida ou morte não importam. Perder a consciência ou cair do ringue contam como derrota. Ron olhou de cima com um sorriso gentil. Então, quem será o primeiro? Os heróis da classe S trocaram olhares. Enquanto isso, do lado da Associação de Monstros, não houve hesitação. Seguindo a ordem de Orochi, o primeiro a se apresentar foi o monstro marcial, Shozi. Com um passo pesado, o chão rachou sob seus pés quando ele se lançou sobre a plataforma. Seu corpo foi imediatamente puxado para baixo pela imensa gravidade, fazendo-se curvar para a frente. Ele quase desabou, mas conseguiu firmar as pernas e se equilibrar em uma postura de cavalo, resistindo firmemente ao peso esmagador. Após se endireitar lentamente, Shozi cruzou os braços e olhou com desdém para os heróis. Quem estiver lutando comigo, é melhor não ser fraco. Eu aceito enfrentá-lo. O samurai atômico avançou com a espada pendurada no ombro, mas Beng levantou o braço, impedindo-o. As técnicas desse cara têm um ar marcial. Eu é que deveria ser o próximo a enfrentá-lo. Dito isso, Beng avançou rapidamente, saltando alto no ar. Seus pés impulsionaram-se do chão com força explosiva, estilhaçando a superfície enquanto ele disparava em direção à plataforma como uma flecha lançada de um arco. Shozi olhou para o velho que pousou à sua frente e franziu a testa. Sério? Só um velho gagá? Com as mãos cruzadas atrás das costas, Beng, curvado, sorriu. Hehehe, você realmente não deveria subestimar os idosos. A primeira luta, monstro marcial Shozi contra mestre de artes marciais Beng. Com uma pisada poderosa, o chão sob seus pés rachou. Apesar da gravidade 9 vezes maior, ambos os lutadores se moveram a uma velocidade impressionante enquanto avançavam um contra o outro, completamente imperturbáveis. Shozi desferiu um soco, envolto em uma rajada de força. As mãos de Beng se moviam acompanhando o fluxo da água no ar. O golpe devastador de Shozi atingiu o chão com força enquanto Beng saltava para cima, desferindo um poderoso chute alto no queixo de Shozi, que fez o monstro corpulento cambalear vários passos para trás. Então este é o famoso punho esmagador de rochas da correnteza? Shozi inclinou o pescoço com um estalo, vários olhos fixos em Beng, que havia assumido uma postura marcial exemplar. Boa técnica, mas isso é para humanos, certo? Em mim não passa de uma cócega. Não dói nada. Shozi abriu os braços e flexionou-os. Seus músculos enormes se projetaram ainda mais, fazendo com que sua estrutura já imponente parecesse ainda mais monstruosa. Uma aura sufocante e aterradora emanava de seu corpo. Nem mesmo Beng conseguiu evitar semicerrar ligeiramente os olhos. Capítulo 346. No palco da arena, o intenso confronto entre um monstro imponente e um jovem de cabelos prateados continuava, ambas as figuras se movendo em velocidade estonteante. Cada troca de golpes estrondosa e incisiva. Os heróis que assistiam à cena tinham todos expressões solenes. Pensar que esse monstro pode enfrentar o Beng de igual para igual. Ele não é uma criatura comum. Sim, aquilo é forte. As artes marciais de Beng são incrivelmente eficazes contra humanos, mas contra monstros nem tanto. Quem vai ganhar esta disputa? Bum! Uma figura foi subitamente arremessada para longe por uma explosão. Todos os olhares se voltaram para o local e viram que era Beng. Ele foi derrubado e jogado até a beira do ringue. Nada bom. Cair do palco conta como derrota, exclamou o samurai atômico com os olhos arregalados. Os demais heróis estavam igualmente apreensivos. Bastão de metal apertou o cabo do seu taco com força, rangendo os dentes. A gente vai ficar aqui parado sem fazer nada? Droga! Genos manteve os olhos fixos no garoto de cabelos prateados que flutuava no ar, com as sobrancelhas franzidas. Quanto mais ele observava, mais sentia que essa pessoa chamada Ron estava se tornando um enigma. Ele é amigo ou inimigo? Saitama, o rei demônio careca de capa e olhos de peixe morto, encarava o palco com uma leve curiosidade. Então isso é arte marcial, hein? Entendi. Tatsumaki cruzou os braços e ficou ao lado de Fubuki, observando a cena se desenrolar. Ela torceu os lábios em desdém. O Beng é considerado o terceiro melhor herói da classe S, e isso é o melhor que ele consegue fazer? Sério? Um monstro desses deveria ser derrotado em 2 ou 3 golpes. Irmã mais velha,
Fubuki deu um sorriso desamparado. Até mesmo ela conseguia sentir claramente a presença avassaladora do monstro chamado Herói, uma ameaça de nível dragão, capaz de destruir várias cidades sozinho. E entre os monstros de nível dragão, este era claramente um de elite. Normalmente, uma ameaça como essa exigiria que vários heróis da classe S trabalhassem juntos para derrotá-la. Mas agora, seus belos olhos fitaram o jovem de cabelos prateados que flutuava calmamente no ar. Já que ele tomou essa decisão, ele deve ter tido um motivo. Em outros lugares, essa feroz batalha estava sendo transmitida para o mundo todo, graças à transmissão ao vivo da emissora de TV. Nos telões gigantes espalhados por cidades do mundo todo, a imagem da arena flutuante e do intenso confronto se iluminava para todos verem. Ah, é? Um anel de torneio? Na cidade Z, Garou, que estava caçando heróis, olhou para a tela com os olhos arregalados. É, o mestre. O Bang está lutando contra um monstro naquela arena? Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Garou. Um herói e um monstro, lutando um contra um em um torneio, que justo, que imparcial. É assim que deveria ser o confronto entre o bem e o mal. Interessante. Sem hesitar, Garou correu em direção à arena. Em outro lugar, Máscara de Aço Doce, um herói classe A de rank 1, também viu a transmissão. Depois de confirmar com a associação de heróis que as imagens não haviam sido autorizadas por eles, mas sim que a emissora de TV agiu por conta própria, ele destruiu seu comunicador em um acesso de raiva. Olhando fixamente para a tela, observando Silver Fang sendo empurrado para trás pelo monstro, as veias saltaram em sua testa. A principal função da mídia é reforçar a força e a beleza dos heróis. E agora estão transmitindo essa imagem vergonhosa para o mundo. Malditos sejam aqueles idiotas da emissora de TV. Silver Fang, como um herói de classe S, você não consegue nem derrotar um monstro direito. Ha! Você está mesmo ficando velho. Não há nada que se possa fazer então. Máscara de Aço Doce penteou o cabelo para trás, colocou os óculos de sol, entrou num carro esportivo de luxo e partiu em alta velocidade em direção às zonas desertas da cidade Z. Enquanto isso, Sonic, o veloz, recém-saído de seu treinamento e atualmente vasculhando a cidade em busca do homem que o humilhou, também viu a transmissão em um telão público. Ele tinha pouco interesse em batalhas entre heróis e monstros, mas aquela figura cintilante de cabelos prateados que cruzou a tela rapidamente fez seus olhos se arregalarem em choque. Isso é, a figura parecia diferente, tanto no corpo quanto no rosto, mas aquela aura era familiar demais. Aquele homem que antes o havia esmagado sem esforço. Sem dúvida, finalmente o encontrei. Mestre da espada, espere só. Eu, Sonic Velocidade do Som, estou vindo para me vingar. Com isso, Sonic desapareceu da rua num borrão. Em outro local, King também assistiu à transmissão. Mas ao contrário de todos os outros, ele apenas olhou para a tela uma ou duas vezes antes de desviar o olhar e voltar a se sentar em frente ao videogame. Seu contato principal, que era seu ídolo, tocou insistentemente por perto, mas foi ignorado. Com o On lá, esses monstros serão derrotados rapidinho. Eu só ia atrapalhar de qualquer jeito, murmurou ele pegando o controle. Vamos fingir que eu não vi nada. De volta à arena. Acabou. Herói ergueu sua perna enorme e a desferiu um chute devastador, com o objetivo de esmagar Bang ali mesmo. Uma onda de choque estrondosa irrompeu com força suficiente para partir uma montanha ao meio. Mas naquele exato momento, o corpo de Bang estremeceu, sua camisa se rasgou, revelando seus músculos densos e marcados por cicatrizes de batalha, endurecidos por uma vida inteira de treinamento. A presença avassaladora de um verdadeiro grão-mestre de artes marciais irrompeu. Estilo de respiração desperto. Seus olhos brilharam em branco. Ambos os braços se ergueram bruscamente e se moveram como duas serpentes gêmeas, cada golpe cortando o ar como torrentes de água viva. Pan, 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 pan. Centenas de socos perfeitos atingiram a perna descendente de Herói em rápida sucessão, dispersando a força do golpe pouco a pouco até que o ataque errasse completamente o alvo. Soco esmagador de rochas em água corrente. Com um rugido estrondoso, o joelho de Bang atingiu o queixo de Herói, atordoando a fera momentaneamente. Sem hesitar, Bang se transformou em um borrão de poder marcial, seus golpes se tornando fluidos e imperceptíveis. Ele girou em torno do corpo do monstro colossal, neutralizando sua força e redirecionando seu peso. Antes que alguém pudesse reagir, ele jogou Herói para fora do palco. Bum! O corpo gigantesco do monstro se chocou contra o chão, abrindo uma enorme cratera. Vencedor, lado do herói, Silver Fang Bang. Flutuando no ar, o jovem de cabelos prateados estalou os dedos casualmente. Instantaneamente, Bang foi envolvido por uma luz verde, seus ferimentos se curando em segundos. Outra onda de exclamações de espanto percorreu a multidão. Da cratera, Shozi escalou com os olhos ardendo de fúria. Vocês se atrevem a usar truques baratos assim? Malditos humanos! A fúria e a sede de sangue o consumiram. Com um rugido, ele se impulsionou do chão e saltou em direção à arena novamente. Eu não perdi. Shozi, pare. De longe, Gyoro tentou avisá-lo com uma transmissão mental. Mas, tomado pela fúria, Herói não ouviu nada. Enquanto ele voava em direção ao ringue. Colidir. Uma força gravitacional avassaladora caiu sobre ele, arremessando diretamente contra a terra. Preso sob aquele peso esmagador, Shozi ficou completamente imobilizado. Seus olhos se arregalaram de terror. Ele não conseguia acreditar. Flutuando acima, o garoto de cabelos prateados, com seu rosto belo e misterioso e olhos heterocromáticos com pupilas em fenda, olhou para ele com desdém, como se estivesse olhando para uma formiga. Você violou as regras. Morra. No instante seguinte, a gravidade aumentou drasticamente 10 vezes mais. Shozi nem sequer teve a chance de gritar. Sob a imensa pressão, todo seu corpo foi pulverizado, achatado e reduzido a pó. Uma cratera profunda e escura agora marcava o chão onde ele estivera.
Capítulo 347. O vilão conhecido como Shozi estava morto. À medida que essa constatação se consolidava, os monstros de nível dragão sentiram uma forte pressão se instalar em seus corações. Seus olhos, agora repletos de profunda cautela, voltaram-se para o garoto de cabelos prateados que pairava no ar. Os heróis do outro lado exibiam expressões semelhantes. Em termos de poder bruto, Shozi era ainda mais forte que Bang. Em circunstâncias normais, seriam necessários pelo menos 3 heróis de classe S trabalhando juntos e lutando até a morte para derrotá-lo. Mas agora, simplesmente por ter infringido uma regra imposta por aquele homem, ele foi esmagado como uma formiga. Sem esforço. Sem alarde. É como se ele estivesse usando o poder de outra dimensão. A voz do Imperador Criança tremia enquanto ele encarava a figura acima, seu tom pesado. Os outros heróis, incluindo o Samurai Atômico, compartilhavam exatamente o mesmo sentimento. Na verdade, o único que não reagiu de forma alguma ao On esmagando a Superliga sem esforço, foi aquele careca de capa. Nesse momento, Saitama estava coçando o queixo pensativo, considerando seriamente se deveria tentar aprender alguns golpes de artes marciais com uma aparência legal também. Bang saltou do ringue. Samurai Atômico aproximou-se e deu-lhe um tapinha no ombro. Bom trabalho. Você realmente fez jus ao seu nome, Silverfang. Com isso garantimos uma vitória. O clima geral entre os heróis era bastante bom. Do lado dos monstros. Aquele idiota caiu mesmo nessa? Que vergonha. Prefiro a próxima luta. Vou mostrar a esses tais heróis o que é o verdadeiro poder. Enquanto ele falava, Espermatozoide Negro saltou para dentro do ringue. Mas no instante em que aterrissou Pan, foi esmagado contra o chão pelo intenso campo gravitacional. Kug, isso é um pouco complicado. Ele tentou se erguer à força sob o peso de 9 vezes a gravidade normal. Samurai Atômico franziu a testa ao ver a cena e estreitou os olhos com um traço de desprezo. Então esse é o oponente que eles estão enviando agora? Eles estão nos subestimando muito. Bastão de Metal, Genos e vários outros heróis da classe S pareciam prontos para entrar em ação. Tatsumaki nem se deu ao trabalho de olhar para o anel. Contra um fraco como aquele não havia necessidade de ela fazer nada. Espermatozoide Negro finalmente se adaptou à gravidade e conseguiu se levantar. Com as mãos na cintura, ele chamou o lado heróico. Quem é meu oponente? Vários heróis da classe S trocaram olhares. Superliga Brilhante e Bastão de Metal estavam prestes a falar quando o Samurai Atômico, com sua katana no ombro, avançou. Deixem nós, os mais velhos, irmos primeiro. Com um passo leve, ele saltou para a plataforma. Espermatozoide Negro olhou para ele com os olhos semicerrados. Um espadachim, hein? Há algo de errado nisso? Samurai Atômico olhou para ele com desprezo evidente. Um cara como você. Um golpe só vai acabar com você. Segundo duelo herói versus monstro, Samurai Atômico versus Espermatozoide Negro, no momento em que a voz de Ron ecoou, o Samurai Atômico desembainhou sua espada e atacou. Um clarão de luz cortou o ar. Num instante, ele se moveu para trás de Espermatozoide Negro, embainhando sua espada. Ao mesmo tempo, profundas marcas de espada apareceram por todo o corpo de Espermatozoide Negro, brilhando com uma luz branca pálida. Eu te disse. Acabou num instante. Você realmente acha isso? Uma dúzia de espermatozoides negros riu em uníssono atrás dele. Os olhos do Samurai Atômico se arregalaram. Ele se virou bruscamente. 10, não, dezenas de espermatozoides negros estavam lá, todos com sorrisos zombeteiros no rosto. Desculpe, velho. Tenho bilhões de células dentro de mim. Posso me dividir infinitamente. Seus golpes de espada não significam nada para mim. Para um espadachim como você, eu sou o seu pior adversário possível. Que azar o seu. O Samurai Atômico, não convencido, atacou novamente. Dezenas de golpes de espada atravessaram os espermatozoides negros, mas em vez de matá-los, eles simplesmente se dividiram novamente, multiplicando-se exponencialmente. Embora cada um fosse menor, nenhum deles perdeu poder ou velocidade. Eles não enfraqueceram, pelo contrário, ficaram mais fortes. Eu te disse, não disse? Seus ataques só me tornam mais forte. Todos os espermatozoides negros repetiram a declaração enquanto atacavam o Samurai Atômico por todos os lados. Ele foi arremessado para longe com um único soco. Os heróis que observavam lá embaixo se remexeram desconfortavelmente. Divisão sem fim. Isto é ruim. Fubuki observava ansiosamente a batalha em curso, com as mãos cerradas. Independentemente do que acontecesse, ela esperava que os heróis vencessem. Corte Atômico. O Samurai Atômico desencadeou sua técnica suprema, o lendário Corte Atômico, capaz de fatiar objetos até seus átomos. Ele vaporizou instantaneamente a onda de espermatozoides negros que vinha em sua direção. É inútil. Pequenos espermatozoides negros agarraram sua perna direita. Em seus olhos arregalados, eles giraram e o arremessaram para o ar. Outro grupo respondeu com uma saraivada de socos. Samurai Atômico foi relançado, ainda mais forte. Tatsumaki cruzou os braços e continuou observando. Por mais que o Samurai Atômico desferisse golpes, ele não conseguia realmente ameaçar o espermatozoide negro. Cada ataque apenas aumentava o número deles. Gradualmente, o mestre espadachim foi perdendo a força. Ferimentos começaram a aparecer em seu corpo. Tic. Se eu tivesse subido lá, isso já teria acabado, murmurou Tatsumaki. Outro corte atômico. Após o golpe, o Samurai Atômico ficou curvado, ofegante, com a espada apoiada no chão. Um enorme espermatozoide negro, formado pela fusão de inúmeras cópias, aproximou-se dele, agarrou-o pelos cabelos e o ergueu no ar. Não me subestime, velho. Tenho 11 trilhões de versões de mim mesmo. O Samurai Atômico cortou o braço que segurava seu cabelo. O membro decepado caiu e instantaneamente se transformou em outro pequeno espermatozoide negro, que se juntou ao de tamanho normal para atacar simultaneamente. Bum! O Samurai Atômico foi atirado ao chão, machucado e sangrando. Já chega, Atomic! Desça daí! Gritou Bang.
Sua espada não pode feri-lo, não desperdice sua vida, acrescentou Genos. Até mesmo os heróis mais confiantes se sentiram apreensivos. Os poderes do inimigo neutralizavam completamente o estilo do samurai atômico. Nem mesmo o prisioneiro Puri-Puri tinha confiança em suas chances. O samurai atômico ouviu as vozes deles, mas não disse nada. Ele se levantou lentamente. Ah, é? Você ainda está lutando, disse um dos espermatozoides negros, divertido. Depois de ver que seus ataques não surtiram efeito, pensei que sua vontade de lutar tivesse desaparecido. Disposição para lutar? Com os cabelos despenteados e o corpo coberto de feridas, o samurai atômico empunhava sua espada com ambas as mãos. Não se trata de força de vontade. Trata-se do orgulho de um herói, de um espadachim. Eu me recuso a perder. Sério? Você ainda acha que tem alguma chance? Espermatozoide negro inclinou a cabeça. Outro clone disse, vamos acabar logo com o sofrimento dele. Acordado, uma horda de espermatozoides negros avançou em direção ao samurai atômico. Ele ergueu a espada e desferiu um golpe. Um clarão ofuscante rasgou o ringue. Em seguida, uma tempestade avassaladora de golpes de espada irrompeu no ar. Os espermatozoides negros que se aproximavam nem tiveram tempo de se dividir. Eles foram aniquilados pela chuva de ataques fulminantes. Corte de concentração atômica. O que? O choque se espalhou pelos muitos rostos de espermatozoide negro. Capítulo 348. Ufa, ufa, ufa. Sangue escorria por sua testa, suas roupas estavam esfarrapadas, e o samurai atômico parecia abatido e exausto enquanto se ajoelhava sobre um joelho, com a espada ainda em posição de golpe, ofegando pesadamente. Mas naquele instante seus olhos brilhavam com uma intensidade quase ofuscante, e a aura que emanava de seu corpo estava no auge, transbordando vitalidade, espírito e determinação. Os heróis pareceram chocados. Até os monstros franziram a testa em silenciosa tensão. Mesmo eles que se consideravam extremamente poderosos tiveram que admitir, aquele golpe de agora a pouco tinha sido demais. Forte demais. Quantas vezes ele golpeou naquele instante? 1000? Mais. O turbilhão de luz da espada fora tão fino e rápido que não apenas cortou a carne, obliterou as células. Os espermatozoides negro encararam o samurai atômico atentamente. Você é mais capaz do que eu esperava, velho. O samurai atômico apoiou-se em sua espada e levantou-se lentamente, cambaleando levemente. O sangue que escorria de sua testa embaçava sua visão, mas sua presença era como a de um tigre enfurecido. Não subestime os heróis, especialmente aqueles que empunham espadas. Com um golpe de sua katana, uma onda de avassaladora intenção de espada emanou de samurai atômico, acompanhada por uma pressão peculiar aos espadachins, uma onda que se abateu como um tsunami, avançando em direção aos espermatozoides negro. Suas expressões escureceram, irritadas. Com esse seu corpo destruído, quantas vezes mais você vai conseguir fazer esse movimento? Um enxame de espermatozoides negros avançou em sua direção. Um lampejo da lâmina. Outro golpe preciso e concentrado. Após o golpe, o rosto do samurai atômico ficou completamente pálido e rachaduras apareceram em sua katana. O canto da boca de um dos espermatozoides negros se curvou em um sorriso de escárnio. Diante do poderoso eu, que comando 11 trilhões de células, você não passa de uma piada. Morrer, um dos espermatozoides negros, cuja altura chegava apenas até o joelho do samurai atômico, surgiu de repente à sua frente e desferiu um soco. Assustado, o samurai atômico instintivamente brandiu sua espada. Clarão. O espermatozoide negro foi partido ao meio, mas em vez de morrer, se dividiu e encolheu em duas versões menores, que imediatamente lançaram um combo. Um gancho no queixo e um soco no estômago. Bu! O samurai atômico rangeu os dentes de agonia com os olhos cerrados com força. Então, outro enxame de espermatozoides negros invadiu o local com os punhos cerrados. Samurai atômico foi arremessado para longe, deslizando por mais de 10 metros pelo chão antes de parar na borda da arena. Acabou. Os pequenos espermatozoides negros saltaram no ar, visando o golpe final. Coberto de sangue, o samurai atômico ergueu o dedo do meio na direção deles e sorriu, dizendo, nem pensar que vou morrer pelas mãos de vocês, seus bastardos. Com isso ele girou o corpo e caiu da borda da arena. Os ataques dos espermatozoides negro erraram o alvo. Lá no céu, Ron bateu palmas. Segunda rodada, espermatozoide negro vence. A vitória vai para o lado dos monstros. Ao ver samurai atômico cair da arena, a expressão do líder dos espermatozoide negro tornou-se sombria. Eles tinham vencido, mas a sensação não era boa. O samurai atômico foi pego no ar pelo Superliga Brilhante. Obrigado. Vou deixar o resto, com vocês agora. Samurai atômico olhou para o grupo de heróis classe S reunidos à sua frente, forçando algumas palavras a saírem. Ele lutou com todas as suas forças. Não havia vergonha em perder, mas ele sentiu um pouco de arrependimento. Seu confronto contra esse oponente era simplesmente muito desfavorável. Ao ver o samurai atômico gravemente ferido, Genos estreitou os olhos. Os outros estavam visivelmente tensos com uma fúria contida. Silver Fang Bang, sem camisa e coberto de hematomas, cruzou os braços atrás das costas e olhou para a arena. Uma vitória, uma derrota agora. Superliga Brilhante se virou para os outros. Quem será o próximo? Eu vou. Flash chamuscante deu um passo à frente. Espere. Genos interrompeu friamente. Por que você? Eu disse que sou o próximo. O que você acabou de dizer? Flash chamuscante lançou-lhe um olhar fulminante. Estou classificado acima de você. Naturalmente, eu deveria ir. Genos não recuou. Quem disse? Os dois se encararam. Nenhum dos dois disposto a ceder. Pessoal, não briguem. Disse prisioneiro Puri-Puri, atrapalhado. Ele não sabia para quem torcer. Tanto Flash chamuscante quanto Genos eram garotos perfeitos aos seus olhos.
O imperador criança, acariciando o queixo, olhou pensativamente para o lado dos monstros. A compatibilidade de habilidades é fundamental nessas batalhas. A última luta contra o samurai atômico nos ensinou uma lição. Não podemos simplesmente enviar qualquer um aleatoriamente, primeiro precisamos ver que tipo de oponente eles vão enviar em seguida. O homem zumbi assentiu com a cabeça. Concordo. Ninguém mais se opôs. O enxame de espermatozoides negros saltou da arena e retornou para o lado dos monstros. O imperador sem teto olhou para os outros. Quem é o próximo? O presidente feio levantou a mão, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um vulto disparou em direção à arena com uma velocidade que o transformou em uma imagem fantasmagórica. Era um homem vestido como um ninja. Um ser humano? Os heróis ficaram surpresos. Não, essa aura. Ele é um monstro, disse Bang solenemente. O ninja no palco apontou para Flash chamuscante. A julgar por essa roupa, você também é da Vila Ninja, né? Eu sou Vento da Tempestade, graduado da 37ª turma de ouro da Vila Ninja. Vila Ninja? Flash chamuscante estreitou os olhos. Então você escolheu abandonar sua humanidade e se tornar um monstro. Que vergonha para a nossa espécie. Olha só, o poder é tudo. Vamos, deixe-me mostrar a força que conquistei, e que um pirralho da Vila Ninja seja o primeiro a testemunhá-la. Os olhos de Flash chamuscante ficaram gélidos quando ele deu um passo à frente, passando por Genos, e desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo instantaneamente na arena. A gravidade 9 vezes maior que a da arena pressionava seus ombros. Ele franziu levemente a testa. Vamos ver quanta velocidade você consegue alcançar sob essa gravidade, zombou Vento da Tempestade, desembainhando sua espada da cintura e avançando em uma corrida ninja. Só para você saber, com meu corpo aprimorado, essa gravidade não significa nada para mim. No meio da corrida, ele desapareceu como vento. A sobrancelha de Flash chamuscante se contraiu. Vento da Tempestade reapareceu atrás dele, golpeando com uma lâmina que brilhava friamente. Clang! Sem virar a cabeça, Flash chamuscante desembainhou sua espada e bloqueou o golpe. O que? O rosto de Vento Vendaval estava tomado pelo choque. Flash chamuscante olhou para ele. Essa velocidade, e você se orgulha disso? Patético. Ele desapareceu de vista. Vindo da cidade, Z, Garou chegou ao campo de batalha. Quase simultaneamente, Sonic, o super relâmpago, também chegou, acompanhado de Máscara Doce em um carro esportivo. Uau! Uma arena flutuante no céu. Isso sim é o que eu chamo de palco perfeito para uma batalha. Em pé numa pequena colina a cerca de 100 metros da arena, os olhos de Garou brilhavam de excitação como os de um predador avistando sua presa. Agora sim valeu a viagem. Sonic ficou um pouco mais para trás, observando as duas figuras que piscavam no palco. Seus olhos se estreitaram. Aqueles dois, eles também são da Vila Ninja, né? O loiro não é ruim. Já o outro, é uma vergonha. Seu olhar se elevou lentamente em direção ao garoto de cabelos prateados que flutuava acima do campo de batalha, um traço de calor brilhando em seus olhos. O rosto estava diferente agora, mas era definitivamente você. Sonic segurou o cabo de sua espada com firmeza, um sorriso doce e inocente se espalhando por seu belo rosto. Estou aqui para te matar. Uma rajada de vento arenoso passou por ali, e Sonic desapareceu. Máscara de Aço Doce tirou os óculos escuros e olhou para a cena à sua frente, visivelmente atônito. Ele sabia que algo grande tinha acontecido, mas isto era inimaginável. O lugar que deveria ter sido uma cidade havia se transformado em uma enorme cratera. Para onde foi a cidade? Ele olhou para cima. Corria o boato de que ela havia sido erguida aos céus por alguém com poderes psíquicos. Onde era? Ele, é claro, não fazia ideia que a arena flutuando lá no alto como uma montanha de cabeça para baixo, tinha sido feita comprimindo aquela mesma cidade. Capítulo 349. Na arena. Foi uma surra unilateral completa. Flash chamuscante dominou Vento Vendaval de forma absoluta. Seja em velocidade ou técnica, os dois não estavam nem no mesmo nível. Vento Vendaval, que se orgulhava de seus movimentos extremamente rápidos, simplesmente não conseguia acompanhar Flash chamuscante. Isso é impossível. De jeito nenhum vou perder para você em termos de velocidade? Isso é simplesmente impossível. Vento Vendaval rugiu incrédulo e atacou Flash chamuscante com uma rajada de lâmina de vento. Flash chamuscante inclinou levemente a cabeça, desviando do ataque com facilidade. Seu olhar era gélido enquanto encarava Vento Vendaval. A verdadeira força é forjada em inúmeras batalhas. Não esse tipo de força que você possui. Isso não é força. Não de verdade. Cale-se. Vento Vendaval urrou de raiva. Seus punhos se fecharam, as veias saltaram sob a pele e, de repente, seu cabelo começou a crescer, esvoaçando para trás. Seus olhos reviraram e sua pele ficou escamosa, marcada por sinistras linhas negras que se espalhavam por todo o corpo. Ele havia se transformado completamente em um monstro. Rugido. Com um grito bestial que rasgou o ar, a aura de Vento Vendaval explodiu com violenta intensidade. Até mesmo a expressão de Flash chamuscante ficou séria. Morrer. Vento Vendaval se transformou em um raio de luz negra e disparou em direção a Flash chamuscante com uma velocidade assustadora, 2 vezes mais rápido que antes. Clang. Flash chamuscante bloqueou as garras que se aproximavam com a lâmina de sua querida katana, Shunsatsumaru, mas a força do impacto o lançou para o outro lado da arena. Vento Vendaval, agora completamente transformado em monstro, imediatamente partiu em perseguição. Ele saltou alto no ar e desferiu golpes com suas garras afiadas como navalhas, cortando o ar como lâminas em queda livre. Voxox! Chute da lâmina de vento. Flash chamuscante desferiu um chute em alta velocidade, enviando um crescente azul brilhante cortando o ar. Ele colidiu com as garras de Vento Vendaval e se estilhaçou quase instantaneamente. Mas isso lhe deu tempo suficiente para mudar de posição e se esquivar do golpe iminente.
As garras cravaram-se no chão, abrindo sulcos profundos na superfície dura como aço. Então Flash, um raio dourado passou zunindo. Flash chamuscante reapareceu ao lado do monstruoso vento vendaval. Sua perna direita brilhava com uma luz dourada radiante enquanto ele desferia um chute preciso. Chute sombra fluida. Vento vendaval cruzou os dois braços e bloqueou o ataque de frente. Bum! Uma onda de choque rompeu com o impacto, propagando-se por toda a arena. Ainda nenhum golpe decisivo. Flash chamuscante estreitou ligeiramente os olhos. Então não vai ser tão fácil assim, né? O vento vendaval transformado rugiu e chutou Flash chamuscante. Mas Flash chamuscante se virou bruscamente e saltou para longe. A luz dourada colidia com as sombras negras. As duas figuras indistintas corriam pela arena, trocando golpes sucessivamente. Este foi o confronto definitivo entre velocistas. Era muito mais tenso do que uma briga de força bruta. Em uma luta como essa, um único erro, uma única brecha, poderia significar ser cortado ao meio. Vida ou morte decididas em um instante. Todos os heróis da classe S observavam, sem piscar, a batalha que se desenrolava. Em todo o mundo, o público vidrado nas telas prendeu a respiração. Chegou o momento da decisão. Vento veloz monstruoso e Flash chamuscante cruzaram seus caminhos no centro da arena. Corte. Um arco de luz dourado e brilhante surgiu. O golpe final característico do Flash chamuscante. Corte relâmpago. Com os olhos calmamente fechados, Flash chamuscante deslizou Shunsatsumaru de volta para a bainha. É só isso que você conseguiu ser? Assim que a lâmina se encaixou na bainha, a forma monstruosa de vento vendaval se partiu em duas. Sangue negro espirrou no ar. Sem lançar um olhar sequer, Flash chamuscante virou-se e saiu do palco. E terceira partida. A vitória vai para Flash chamuscante. Os heróis conquistam a vitória. O juiz Ron anunciou com um sorriso. Mas então, chute da lâmina de vento. Do nada, várias lâminas azuis cortaram o ar, despedaçando-o. Gritos de espanto ecoaram pelo campo de batalha, vindos tanto de heróis quanto de monstros. Os olhos de Fubuki se arregalaram, as pupilas se contraindo bruscamente. R.O. Ron. Tatsumaki colocou a mão no ombro da irmã. Calma, olhe com atenção. Isso é uma imagem residual. Só então Fubuki percebeu. O corpo despedaçado no ar estava se dissipando como névoa. Ela agarrou o peito largo e soltou um longo suspiro. Uma figura apareceu em outro ponto da arena. Era o jovem de cabelos grisalhos, um leve sorriso dançando em seu rosto bonito e misterioso. Ele voltou o olhar para uma certa direção e disse, faz tempo, seu viciado em velocidade irritante. Sonic ficou parado no chão, carrancudo. Meu nome é Sonic. Pode se chamar do que quiser. Estou surpreso que você tenha me reconhecido. Won sorriu. A mão de Sonic apertou o cabo da lâmina em sua cintura. Seus olhos se fixaram em Ron. Não importa a forma que você assuma, se eu o marcar como minha presa, o reconhecerei instantaneamente. Principalmente alguém de quem jurei vingança. Hoje, eu vou te derrotar. Com isso, sua figura desapareceu. Até mesmo as pupilas do Flash chamuscante tremeram levemente. Muito rápido. Ele também é da Vila Ninja? Sonic reapareceu atrás de Ron no ar, sua lâmina traçando um arco gracioso e silencioso em direção ao pescoço de Ron. Naquele instante, todos os sons do mundo pareceram desaparecer. Um silêncio arrepiante. Clang. Um toque metálico agudo quebrou o silêncio. Sonic olhou incrédulo. 2 dedos. Ron conseguiu segurar a lâmina com apenas 2 dedos. A mesma lâmina que cortava portas de aço maciço como se fossem manteiga, parada a comer os dedos? Ainda de costas, Ron deu uma risadinha. Surpreso? É porque você é fraco. Um leve tremor em seus dedos. Rachadura. A lâmina se estilhaçou instantaneamente. Antes que Sonic pudesse sequer entender o que tinha acontecido, foi arremessado contra o chão como um meteoro. Estendeu-se numa cratera profunda com um terço do corpo fraturado. Ele olhou fixamente para a figura acima com um olhar vago, como uma formiga olhando para o céu. Aquele poder era como de um deus, tão distante, tão completamente inalcançável. Suas supostas técnicas supremas sequer tiveram a chance de serem usadas. Sua vingança tão acalentada acabou não passando de uma piada. Algo profundo dentro de Sonic se quebrou. Após esse pequeno interlúdio, a quarta partida começou. Água natural versus Genos. Originalmente, esta luta era para o Imperador Criança, mas ele não conseguiu resistir à insistência de Genos e assim, o ciborgue assumiu o protagonismo. Desde o início, Genos, tendo suportado humilhações por tempo demais, liberou todo o seu poder de fogo sem reservas. Olhos de laser, socos de metralhadora, canhões de energia. Ele desferiu ataque após ataque contra a água natural como se não houvesse amanhã. Explosões sacudiram toda a arena, o calor intenso evaporando qualquer vestígio de umidade. A água natural se viu no mesmo dilema que Samurai Atômico enfrentou. Embora fosse poderosa, suas habilidades eram extremamente ineficazes contra Genos. Sem outra opção, e sob o conselho telepático de Olhos Grandes, a água natural se rendeu. E com isso, os heróis lideraram com 3 vitórias e uma derrota. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.